Oi, gente, começando mais um episódio do podcast Vida de Mãe. Eu sou a Fabi Santina, sejam bem-vindos. Essa é a nossa segunda temporada, então se você perdeu algum episódio, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição com a playlist completa da primeira e da segunda temporada. Tem muitos episódios incríveis, com diversas histórias, com especialistas, então vai lá, confere tudo. Sai episódio novo toda segunda-feira no meu canal do YouTube às 18 horas e no Spotify. E também tem os cortes, tanto no YouTube, né, no canal de cortes, também nas redes sociais. Então, tem no TikTok, no Instagram, que é Vida de Mãe Podcast. Então, já segue tudo por lá e me segue também, Fabi Santina. E hoje nós vamos conversar com a Rê Andrade. Seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo. Obrigada pelo convite. Tá tímida? Eu tô um pouquinho. Já se solta. Solta. Eita, é melhor não acontecer isso. Melhor ficar tímida. Rê, obrigada por vir participar aqui. Obrigada, e a gente vai conversar sobre a sua vida de mãe e sua experiência. Mas eu vou te apresentar um pouquinho para quem tá nos assistindo. Tá bom. Nossa convidada, ela é youtuber, influenciadora, empreendedora brasileira que ficou conhecida por deixar sua carreira na área de TI em uma grande empresa para se mudar para o exterior com o marido, para a França. E no final de 2018, recebeu o prêmio de melhor influenciadora na categoria Família na Europa. Depois eu quero saber mais sobre isso. E no início de 2019, recebeu um segundo prêmio em Cannes, na semana do Festival de Filmes. Hoje posta conteúdos do estilo de vida, viagem, saúde, maternidade também um pouco. Uhum. E, além disso, também é escritora, autora do livro Segredos de uma Mãe. Uau. E ensina as mulheres, né, a conciliar a sua vida de mãe. Nossa, vida de mãe. Com trabalho digital, com vida, com equilibrar todos os pratinhos, né? E claro, além disso, mamãe. Mãe da Lara e do Liam. Uau! Olha, eu acho que eu vou te chamar pra quando alguém perguntar, quem é você? Eu te mando, aí Por você favor. manda a mini bio da... Aí você já falou tudo, acho que eu já posso ir embora. Tchau, gente. Eu fiquei com uma dúvida. Cantora também? Então, não sou cantora, mas... Eu falei, tem música, mas aí eu fiquei com essa dúvida, eu falei, não sei. Então, não posso dizer que eu sou cantora, porque realmente, né, nunca me dediquei a isso. Porém, eu já escrevi algumas músicas, né, ao todo foram 9 músicas, e 2 delas são, né, músicas para adultos, porque tem um trabalho aí, depois a gente pode falar, que é um projeto para crianças, mas com clipes super produzidos também, porque é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu estudei música há muito tempo. Né? Eu toco piano, então é algo que eu gosto. Entendi. Mas é um hobby, não sou cantora. Entendi. Aí eu fiquei, tipo assim, eu falei, não sei, vai que eu falo e tipo, não é, né? Vamos perguntar. E esses prêmios aqui, conta pra gente também. Então, são 2 prêmios que realmente não achei que pudesse acontecer, né? Não que eu pudesse ganhar. Porque eu estava sozinha na França e eu não conhecia muito bem todo esse mundo de digital e que a gente sabe que, né, que tem uma infinidade de aspectos para a gente realmente buscar conhecer. Mas eu recebi convite, né, no meu e-mail mesmo, não fui eu que busquei, me encontraram. Eu estava cadastrada em algumas agências europeias, então acredito que foi por lá que eles me encontraram. E me fizeram um convite, olha, a gente tem premiações, a primeira foi em Mônaco, e a gente encontrou o seu canal, achamos muito bom o conteúdo, e a gente tem essa categoria, que é a categoria família, e a gente acha que se enquadra bem o seu canal, e a gente queria te convidar para participar da premiação, né, você aceita? E eu falei, poxa, né? Claro, né? Vou aceitar. Não nada. Já tô, né? E aí eu aceitei, mas sem acreditar que eu pudesse realmente ganhar algum prêmio. Porque são premiações mundiais, né? Tinha famílias de todos os países que você podia imaginar. E, bom, foram passando algumas fases. Tem essas fases igual aqui no Brasil, tipo de... Os fãs ajudam, votando, tudo. E eu pedi, porque eu não sou boba nem nada. Lógico, tá concorrendo. Não é? E aí deu muito bom, assim, né? Aí eu passei pelas fases e fui chamada para a premiação entre as 10 finalistas na categoria família. E quando eu cheguei lá, veio a surpresa, né? E tinha muita gente famosa, então eu fiquei muito... Porque bobinha do interior, né? Porque imagina, eu saí literalmente do interior para Paris. Pro mundo. Pro mundo, E aí, cheguei lá sem entender, né, a proporção do que era. E só chegando lá é que eu vi que realmente era
uma grande premiação, porque tinham, né, Instagrams lá, que eu nem sei falar em inglês, assim, que são super conhecidos mundialmente. Aquele Murad, que faz, né, a foto com a mulher dele, assim, de mão. Estava lá, o maquiador da Kardashian. Aí eu falei, né? E aí eu fui olhando e as pessoas comentando, e só então eu percebi a proporção que era. E, bom, na hora da premiação, me chamaram, falaram, tipo, Rê Andrade ganhou. E foi engraçado, Fabi, porque nesse primeiro de Mônaco, não acreditava mesmo, sabe? Meu marido falou, eu sei que você fala um pouquinho de inglês, mas faz um texto, entendeu? Porque se eles te chamam lá na hora, você tem um textinho ainda mais preparado. No momento desse de nervosismo, não trava, né? Exato. Tem um textinho preparado, você vai ler, conseguir ler. Eu falei assim, gente, eu não vou ganhar, entendeu? E eu até escrevi. Mas não pedi pra ninguém corrigir, não pedi pra ele corrigir, não, sabe, assim, quando você escreve por escrever. E chegou lá na hora, eu subi no palco, né, toda tremendo, tudo. E eu realmente não sabia o que fazer, porque, né, já, tipo, me chamaram, eu tô aqui, o que eu falo agora? Aí eu lembrei do texto. E é lógico, não tava com meu celular na mão. Virei pras pessoas e falei, então, né, comecei a falar em inglês. Eu até tinha preparado um texto, porque sou brasileira, falo bem o português, mas eu realmente não pedi pra ninguém corrigir, então acho que vai ser melhor eu falar espontaneamente aqui. Ficou muito engraçado, assim, porque, né, eu falei tudo errado, tudo. E as pessoas riram, mas aí eu fiquei conhecida, né, lá também, entre eles, como a menina do improviso. Ai, e foi, legal. porque realmente não acreditava, mas aconteceu. Que E aí depois em Cannes foi no festival, sabe? Dos de filmes e tudo. Aquele tapetão vermelho, aquele hotel maravilhoso, que eu nem conhecia, gente. Não fazia ideia do que era aquilo, entendeu? E quando meu marido falou, não, você não tem noção. Tipo, aí ele foi me mostrar as premiações que tiveram. Eu falei, eu sou uma desentendida mesmo, né? Porque... E foi. Pisei lá naquele tapete, assim, tipo, muito caipira, mas fui. E ganhei novamente. Então, estão lá os prêmios lá em casa, né? Mas agora explica pra gente, assim... Como você foi parar na França? Como eu fui parar na França? Então, eu casei com o Giovanni, senhor Giovanni. E ele sempre trabalhou numa empresa que é uma empresa francesa. Né? E um certo dia ele chegou em casa e disse, então, me fizeram um convite para morar na França. Eu lembro que eu estava grávida da Lara. Já estava grávida. Minha primeira filha. E eu estava grávida de 6 meses. E eu trabalhava na empresa dos sonhos aqui no Brasil. Que era uma empresa que eu sempre queria trabalhar, a Natura. Ah, tá. Na área de TI. Na área de TI, exato. Eu coordenava, né, uma equipe grande de tecnologia. A gente cuidava de todos os sites da Natura. E aí eu tava muito feliz, assim, profissionalmente falando, sabe? Porque eu falei, cara, tipo, agora eu tô na empresa que eu quero, um cargo muito bom. E quando minha filha nascer, é a empresa da mulher, entendeu? Porque tinha creche na empresa, tudo. E ele falou isso pra mim e eu falei, uau, né? Não esperava, realmente veio assim de um dia pro outro. E eu pensei na família, né, Fabi? Falei, tipo, se é pro meu marido, né, algo bom pra ele, crescer profissionalmente, tudo, eu sempre acredito assim que eu posso recomeçar, sabe? Eu sou uma pessoa muito desprendida das coisas materiais. E eu acabei indo por nós mesmo, aceitei, comecei a fazer o francês igual uma louca, né? E já pensando em como seria com a Lara, tudo. E fomos, né? Mas a gente foi mesmo por causa do trabalho do Giovanni. E vocês ficaram lá quanto tempo? Foram quase 7 anos. 7 anos. Quase 7 anos. Caraca, ela nasceu lá. Não, a Lara nasceu aqui. Ah, você veio... A gente começou o processo ainda grávida, né? Mas demora. Essas coisas demoram muito. Então você já foi com ela... Ela tinha 3 meses quando a gente fez a descoberta. Porque quando, né, você vai mudar para um país, a empresa ela pede para você ir para... Você testar para ver se você realmente quer aquilo. Tá. Então, a gente foi para lá, ela tinha 3 meses, aí a gente fez essa descoberta. E depois, quando ela tinha 6 meses, a gente mudou. Assim, oficialmente. E aí, a gente foi com um contrato local, que era um contrato para não voltar mais. Então, eu estava bem consciente, assim, de que eu tinha que reconstruir minha vida lá. Entendi. E ela fala francês fluente. Fluente. Ai, gente, que chique. Eu já acho chique criança que fala inglês. Eu falo, francês, gente, é muito bonitinho. E é engraçado porque ela fala muito bem. Lógico, porque ela cresceu com essa língua, né? Tudo. E quando eu falo francês na frente dela, ela fala, mamãe, você tá falando qualquer coisa que não é o francês. Eu tô ouvindo meio que um português, sabe? E é por isso, porque ela realmente domina o idioma.
Nasceu, cresceu com a bilíngue, né? Exato. Com as duas línguas ali. Vamos voltar, daqui a gente já fala mais de França e Paris. Mas assim, vamos voltar na gravidez da Lara. Ela foi uma gravidez planejada? Já estava nos seus planos ali? Como que foi? Foi. Bom, quando eu conheci meu marido, ele já tinha um filho. O filho dele já era um adolescente. E ele não queria mais ter filhos. E uma das coisas que eu falei pra ele foi, então a gente nunca vai casar, porque eu quero ter filhos. E, bom, aí ele mudou de ideia, me pediu um casamento. E a Lara, ela sempre foi muito esperada, assim, por nós dois. Mas a gente planejou certinho. Então, né, só depois de 4 anos que a gente estava casado é que realmente engravidei. E, bom, foi uma gravidez muito boa, mas também muito desafiadora. Porque... Porque, realmente, assim, longe da família, né? Tanto da família dele quanto da minha. Mas você estava aqui no Brasil? Eu estava aqui no Brasil, mas mas... estava em São Paulo? Exato, Tá. Em São Paulo. E as nossas famílias moram... A minha mora no interior e a dele mora em BH. Então, foi mais uma gravidez para ser vivida eu mesma, né? Sem apoio de ninguém. E quando eu digo sem apoio de ninguém, poxa, tipo... Alguém falando, olha, isso é normal. Eu nunca tive muita liberdade, assim, para conversar, sabe? Sobre alguns assuntos mais íntimos, com amigas. Eu até, né, converso muita coisa, mas eu sempre fui uma pessoa muito fechada. Reservada. Eu era. Na verdade, eu era, tá? Não sou mais não assim. É mais. Eu achava que... Eu acho ainda, né? Que a descrição, ela é muito boa. Né, pra vida. Mas eu levava isso com muita rigidez, sabe? Então, eu não abria praticamente nada. Então, eu sofri muito com isso na minha gravidez. Porque eu não falava de coisas básicas, sabe? Com pessoas assim. E eu ouvia, às vezes, na internet. Ou eu ouvia em algum podcast. E, às vezes, não entendia direito. E acabei não levando na melhor maneira, entende? Entendi. Mas foi uma gravidez planejada e a gente queria demais. Então, foi muito feliz também. Mas eu imagino o susto de, no meio dessa gravidez, descobrir essa possível mudança de país, né? Foi. Primeiro que assim, eu falei pra ele, olha, antes dela nascer eu não vou. Porque como que eu vou chegar no hospital? Eu queria muito um parto normal. Era, né, um sonho. Era muito bitolada. Muito, muito. Rigidez de novo, né? Tipo, de querer o parto normal. Porque era, né, o parto que toda criança deveria nascer. Pensava muito na minha filha. E a minha médica mesmo falava que era muito melhor pra criança, tudo. Porém... que a cesariana não era o fim do mundo. Mas eu só considerei, de novo, entendeu? Por não conversar com muitas pessoas, eu só considerei o parto normal. Então, eu falei pro Gil, não vou pra França antes da Lara nascer. Porque eu queria que ela nascesse de parto normal. E aí, como que eu ia falar, se eu precisar de ajuda, francês? Aide-moi! Ia ficar lá igual uma doida. Só falando, me ajuda. Sem saber explicar o que eu tava sentindo. Se sentir mais segura, né? Tipo, você tá no seu país de origem, onde você sabe o que pode acontecer. Você sabe que você vai conseguir se comunicar 100%. É outra questão ali num momento como esse, né? Sim, exato. Um medinho. Se você já fosse fluente no francês tal, talvez ok. Mas ainda tava começando a aprender o francês. Muito insegura, muito. E foi muito bom, Fabi, eu ficar aqui, porque eu fiquei 12 horas em trabalho de parto. Eu lembro como se fosse hoje. A gente tava na casa de amigos, jantando num domingo à noite. E aí minha bolsa estourou. E eu não acreditei, assim, sabe? Porque eu falei, cara, por que essa bolsa foi estourar? Porque eu sabia que, tipo, né, a bolsa estourando tem um pouquinho mais de dor. Pelo menos era o que eu tinha pesquisado lá na época, tá, gente? Se eu estiver falando errado aqui, ignora, porque realmente não sei muita coisa. Mas sabia que eu ia sentir, né, pelo menos pelo que eu tinha entendido, que eu ia sentir mais dor, tudo. E que não tinha volta, né? Tipo, não era... Estourou, entendeu? Vai acontecer, vai nascer e ponto. Você querendo ou não, essa criança vai sair. Exato. E eu, tipo, bem, né, imatura ainda nesse aspecto materno. Então, Mas assim, feliz, entendeu? Tipo, vai nascer exatamente como eu planejei, parto normal, tá acontecendo, né? Começou a acontecer. E aí fui pra casa, aquela coisa da banheira. Enche a banheira, médica. Fica aí um tempinho e vamos começar a contar, né? A questão das dores, né? Quando vão surgindo. E não vinha, entendeu? Não vinha. Não vinha a contração. Não vinha. E aí começou a vir. Quando começou a vir a contração, já vinha com muita dor, insuportável, assim. E eu lembro que a gente foi pro hospital e o Giovanni ia com o carro. E a cada vez que passava numa lombada, assim, aquela coisa, sabe? Não sei se... Não passei por isso, mas... Agonizante, assim. E, bom, chegamos no hospital.
realmente estava em trabalho de parto, não tinha como negar. Ela verificou que a bolsa tinha realmente, né, estourado. Porque também até então tinha dúvida, será que não foi um xixi? Né? Coisa de primeira gravidez. E aí ela constatou que ok, estava em trabalho de parto, só que eu não tinha nem dilatação. E a Lara, ao invés dela, ela estava na posição cabecinha para baixo, só que a cabecinha dela, ao invés de estar pro lado de cá, estava pro lado de lá. Então ela tinha que, né, eu tinha que ter a dilatação para ela nascer normal e a cabeça dela tinha que virar. Né? Ela tinha que fazer um movimento. E ela não fazia. Não fazia, tranquila, Larinha desde a barriga. Já era a personalidade dela. Né? Exato. E não saía, não aumentava, sabe, a dilatação. Não dilatava de jeito nenhum. Aí cheguei, sei lá, 12 horas de trabalho de parto, elas induziram, né, pra ver se ajudava. Isso. E aí com 12 horas eu tinha, sei lá, 6 centímetros. Só que a Lara ainda virada. E a médica, e aí? Ela sempre deixou muito assim, pra que eu decidisse, sabe? Meu marido e eu. E eu falei, não, quero normal, vai nascer normal. Quero normal, aquela coisa de cabeçuda. E daí ela falou, então vou tentar virar a Larinha. E ela tentou de tudo quanto é maneira. Não virou. E aí ela chegou pra mim e falou, olha, não vai acontecer, vai ter que ser cesariana. Aí meu mundo caiu, né, Fabi? Você tava com aquilo muito, tipo, convicto na cabeça, né? Tipo... Muito. Meu mundo caiu. Tipo, eu falei, não acredito que isso vai acontecer comigo, sabe? Eu me preparei, eu fiz pilates, sabe aquela coisa? Que, tipo, vinha aquela... Planejei tudo, a música que ia tocar no... Mais ou menos isso. Eu imagino. Mais ou menos isso. E não tem coisas que não é pra ser, né? A vida é assim. Tem coisas que não é pra ser. A gente não controla tudo, que a gente gostaria de controlar. E não nasceu. Não nasceu a bichinha de parto normal, fiz cesariana. E assim, foi um parto, né, muito bom. Deu tudo certo na cesariana. Não sofri, ela não sofreu, porque já tava na hora, realmente, tudo. Mas tinha essa coisa do meu interno, sabe? Que não tava preparado para viver aquela situação. E aí, acaba que, no pós-parto, isso impactou muito. Eu digo que impactou bastante, assim, sabe? Mais do que realmente deveria. Sim. Porque eu tinha me preparado tanto. Então, se eu tivesse me preparado para isso... eu teria vivido o pós-parto de uma maneira diferente, mas não aconteceu. É que você estava todo com planejamento e aí saiu totalmente do que você queria, planejou, pesquisou. E aí, junto com isso, vem o puerpério, né? Vem o pós-parto. Então, vem a bomba de hormônio que desaparece da noite pro dia. Vem as sensações normais de um pós-parto, de vazio, disso e daquilo, e melancolia. Só que junta com essa frustração ali, né? Então, isso fica muito mais forte. E aí tem a questão também dos pensamentos, né? Eu falo que tem essa questão da saúde mesmo, do corpo da mulher, né? Que é comprovado que isso existe, gente, né? Eu acho que ninguém tem dúvida que isso existe. Mas também tem a questão dos pensamentos, né? Eu sou estudante de logosofia. E na logosofia a gente estuda que os pensamentos, eles são entidades autônomas, que têm vida própria e que eles passam de mente em mente. E se você não se prepara, né, e não prepara os seus pensamentos para viver uma situação, às vezes o seu corpo ele pode até reagir bem, mas se a sua mente não está reagindo bem, não ajuda muito, entendeu? Não ajuda praticamente nada, porque, né, os comandos, quem manda pro seu corpo é a sua mente. Sim. E eu só tinha o pensamento do parto normal, entendeu? Eu não tinha o pensamento, olha, pode dar errado e pode ter cesariana. Quero esse, mas se precisar, tudo bem. É isso. É estar preparada para uma situação que pode acontecer. Não é uma questão assim, tipo, não vai acontecer. Pode acontecer. Então, se eu tivesse preparado os meus pensamentos para viver aquilo, com certeza não teria, sabe, sofrido tanto. Sim. Porque realmente foi bem sofrido, assim, o início. E o puerpério te pegou bastante. Ah, pegou. Bastante. Coitado do meu marido. Ele pode dizer mais que eu. Pegou. Sentiu. Mas assim, o baby blues, essa parte toda. Eu chorava muito, 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 muito. Eu não tinha realmente controle, assim. Eu pensava muito naquela coisa do meu corpo, sabe? Eu sofria demais. E eu nunca falei, tá? Eu acho que é a primeira vez que eu tô falando isso aqui. Porque, como eu te falei, né? Realmente, eu sempre fui muito fechada, muito reservada. Mas, assim, o meu corpo, pra mim, eu não me sentia mais eu, sabe? Eu olhava pra mim e falava, cara, que barriga é essa?
essa barriga não vai sair daqui, não. Tipo, eu ficava desesperada. E toda aquela insegurança quanto ao homem, sabe? Tipo, meu marido não vai me querer mais, não vai me desejar mais, eu tô horrorosa. Olha pra mim, eu tô muito gorda. Vinha tudo, todos os pensamentos que não ajudam em nada, que você pode imaginar, vieram logo depois que a Larinha nasceu. E eu de novo, eu não estava preparada pra viver isso, sabe? Não estava, e totalmente imatura. Totalmente. E sofria e chorava. Aí a sogra foi lá pra casa, coitada da sogra. Né? Porque não é a pessoa, sabe? Não é a pessoa. É o que a gente tá passando naquele momento. É o que a gente tá passando. E aí a gente acaba jogando pra quem tá perto, né? Pra quem tá convivendo ali com a gente. É isso. Então foi desafiador, mas você sabe que a mudança pra França me ajudou? Porque, como eu falei, né? Com 6 meses eu fui. Então, ainda estava nessa coisa, né? Já tinha passado um pouquinho, mas ainda estava. Só que como quando a gente muda para um país, assim, a gente é muito a gente mesmo, sabe? Não tem ninguém. Tipo, não sou daqui, ninguém me conhece, aquela coisa, né? E tem também essa questão de você ter que se contentar com a sua família e ter que se apoiar na sua família. Eu falo que toda e qualquer família que vive no exterior se fortalece muito. Porque a gente não tem uma válvula de escape, entendeu? A gente tem que se organizar ali, a gente tem que se entender, a gente tem que se ajudar, a gente tem que conviver. É isso, entendeu? Isso. Não tem como fugir disso. E foi bom, porque o meu marido, a gente começou a conversar mais, sabe? O que a gente não conversava aqui no Brasil, a gente começou a conversar mais lá. Então eu consegui me abrir mais com ele, sabe? Pra ele entender, porque a gente pensa, a pessoa sabe. O homem sabe. Não sabe, Ninguém entendeu? sabe o que a gente pensa e o que a gente sente. Tem que falar, tem que falar. Não adianta você imaginar que o outro tá além da sua mente. Às vezes pra gente parece muito óbvio, Exato. né? E pra pessoa não, porque ela tá Doida, vivendo a vida acabei dela de e você ter um tá vivendo neném. a sua. Né? Tô aqui toda arrebentada. Mas é isso. Então a gente começou a conversar mais e eu acho que por viver tanta coisa nova, assim, e viver coisas novas, aprender coisas novas, sempre me estimula muito, me motiva muito. Então eu fui substituindo aqueles pensamentos, né? Porque até meu corpo já estava, né? Já tinha passado por aquela fase pior. Então eu fui substituindo os pensamentos e eu falo que, pra mim, a adaptação na França, ela foi muito tranquila. Muito tranquila. Apesar do frio, apesar do idioma, apesar da cultura, né? Porque as pessoas sabem qual que é a fama dos franceses, tudo. Então, pra mim, foi bem tranquila, né? Comparado com tudo que eu vinha passando na minha vida. Sim. Então, me ajudou. Foi uma grande virada, né? Uma grande mudança. Você teve que se adaptar a várias coisas ao mesmo tempo e meio que, assim, talvez não tinha como dar tanto foco pra aquilo que tava te incomodando antes, né? Sendo que aqui, talvez, se você tivesse ficado, você só ia viver aquilo. Você ia estar vivendo 100% aquele momento. Então, meio que deu essa oportunidade pra você pensar em outras coisas, né? Exato. Viver outras coisas. E, assim, eu vi em um vídeo seu recente que você contou que você perdeu um bebê com 18 anos. Conta essa história pra gente. Esse vídeo que você conta várias informações suas, assim, ó, jogando no ar. E eu, tipo, opa! Foi. Eu nasci numa família cristã e na igreja que a gente ia, a gente não podia ter relação antes do casamento, né? Então, quando eu fiz 17 anos, eu não tinha emprego no interior, onde eu morava, lá em Guararapes. E aí eu decidi vir para São Paulo para morar com uma das minhas irmãs, mais velha, que já morava aqui. E para arrumar um emprego aqui, né? Para estudar, porque eu queria muito fazer faculdade. E chegando aqui, minha prima e minha irmã me apresentaram para um rapaz da igreja. E assim, a gente começou a namorar, de uma hora para outra, tudo. E com um ano a gente decidiu casar. Né, essa questão da pressão da igreja, que não pode relacionar, né? Casamos. E aí, logo na sequência, tinha aquela questão da pressão também para ter filho, porque na igreja tem umas coisas assim, né? Pelo menos na igreja que eu ia. Tinha essa coisa de, casou é para ter filho, entendeu? E eu sempre quis ser mãe, sabe? Era uma coisa também, não posso dizer que eram só as pessoas que queriam, eu queria ser mãe. E eu não tinha, né? Não entendia nada da vida, não fazia noção, né? Do que é criar um filho, gente, porque... 18 anos, uma criança. Exato, ainda. uma criança, exatamente. E engravidei. Casei, já logo de cara engravidei. Com 3 meses, eu descobri a gravidez. E eu lembro que eu trabalhava... Descobri tarde até. Descobri tarde. Por quê? Trabalhava muito. Então, eu trabalhava no centro de Osasco, cidade de Oz. E num comércio. Então, eu era vendedora.
E a gente trabalhava muito, tipo, de domingo a domingo. E eu trabalhava muito em pé. E teve um sábado que eu tava trabalhando, a loja tava muito cheia. E eu senti cólicas. E daí eu achei estranho, porque eu falei, cara, tipo, quanto tempo faz que eu não, né, não menstruo? E só então eu fui perceber que eu realmente estava um tempinho já sem menstruar. E foi nesse dia que eu decidi fazer um teste. E aí eu cheguei em casa, né, falei assim, talvez, né, seja realmente a cólica, ou talvez eu estou sentindo cólica porque eu tô grávida. E eu fiz e deu positivo. Só que eu descobri nesse sábado, e no domingo eu fui trabalhar, né, eu fiz o teste de farmácia, fui no postinho, fiz o teste de sangue, o exame de sangue, deu realmente positivo. E no domingo eu tava trabalhando e eu tive um sangramento. Então eu falo que eu fiquei um dia grávida, entendeu? Dia. Apesar de ter ficado 3 meses, eu fiquei só um dia grávida, porque eu descobri num dia. Eu só sabia por um dia. Exato, e perdi no outro. E imagina, pra mim, totalmente imatura, uma criança, não entendia nada da vida, queria muito aquele filho. Então foi complicadíssimo administrar essa situação. E eu lembro que, muito, muito pobre, na época, muito pobre. Eu trabalhava realmente pra gente comer e era isso. Então não tinha plano de saúde. E eu lembro que eu fui pra um hospital público. E quando eu cheguei no hospital, eu tava com a minha mão na barriga, assim, sabe? E eu só ficava com a mão na barriga, porque eu ficava, cara, tipo, não tô perdendo, sabe? Não vai ser, não vai ser, não quero, não quero, não vai sair daqui, bebê, não vai. E com a mão na barriga. E eu lembro que a enfermeira virou pra mim e falou assim, tira essa mão da barriga, por favor. Tipo assim, a barriga não vai cair. Ela falou uma coisa assim, sabe? E aquilo mexeu tanto comigo, me doeu tanto. E eu convivi tanto tempo com essa frase dessa moça na minha cabeça, que eu sempre falo, gente, vamos, né? Quando alguém tá num momento, numa situação difícil, a gente tem que cuidar muito das palavras, sabe? Porque a gente não sabe o que tá passando, igual a gente falou antes. Não sabe o que tá passando dentro da cabeça da pessoa e não sabe o que ela tá sentindo. Então, por mais que realmente ela tinha razão, minha barriga não ia cair, ela não falou uma mentira, entendeu? Mas tinha necessidade realmente dela falar aquilo pra mim? Então, foi uma situação bem E você não tava difícil. segurando a barriga pra não cair. Você tava Não. ali, tipo, numa questão de proteção, de emocional. Não era nem uma questão racional de segurar a barriga, né? Uma questão muito mais emocional do que qualquer coisa. Era. E aí, eu entrei na sala do médico, né? Ele foi fazer ultrassom pra realmente saber se eu tava grávida. Aí tinha toda aquela questão, né? E aí ele viu o saquinho gestacional, tudo, o bebê, o feto. Ou, né, pra mim era um bebê. Porque também várias pessoas me corrigiam sobre isso. Só que não tinha mais batimento, realmente. E aí eu fiquei com aquilo, né? E ali tipo, que você descobriu que já tinha 3 meses. Exato. Tipo, pelo tamanho, Isso. Ele ultrassom. falou, o médico falou na época. Eu não acreditei, porque eu falei, nossa, porque... E aí vem a Descobri culpa ontem, também, né? Aí vem a questão da culpa, porque eu tinha certeza que eu tinha perdido, porque eu trabalhava muito e ficava muito tempo em pé. Certeza. Não adiantava, ninguém vinha me falar que, sei lá, Isso acontece. X porcentagem, né? X% das mulheres perdem o primeiro filho. Não adiantava ninguém vir me falar isso. Eu me culpava, eu dizia. O bebê só não rendeu, né? Porque no interior não rendeu porque realmente eu ficava muito tempo em pé. Tinha isso, assim, muito forte comigo. E conviver, né, com uma culpa, assim, é muito complicado. Bem difícil. E aí, e um sonho, né? E Que muito se foi. nova, e pra entender tudo isso, longe da família. Você tava só com a sua irmã aqui. Isso. Longe da família, num casamento recente. Muita coisa envolvida ali. E aí, depois, você casou com seu marido, e aí demorou pra você engravidar? Então, mas aí a história não termina, não termina, porque então na verdade, eu perdi, e depois eu fiquei mais 9 anos casada com o meu primeiro marido. Eu fiquei 9 anos casada e fiquei 4 anos tentando. Desses 9 anos que eu fiquei casada, eu fiquei 4 anos tentando e eu não conseguia. E eu fiz tudo o que você pode imaginar de tratamento, só não fiz inseminação, mas tudo que é tratamento, remédio, né, contar, ovulação, nananã, posição, tudo. Desde a coisa que é científica até as superstições. Eu fiz tudo, porque eu queria muito engravidar, mas não engravidei. E aí, no final do meu casamento, né, eu descobri que o meu ex-marido, ele não podia ter filho. E você Descobri passou... não, ele me falou, né, quando eu decidi me separar, porque eu que decidi me separar, e ele Mas ele falou. já sabia. Ele sabia. E você passou 9 anos achando que era você. Entendi. 9 anos investigando, procurando, achando que podia ser você, alguma coisa. Às vezes também pode ser só
Não acontece mesmo, mas... Exato. Mas assim, tinha culpando. micropolicisto, cisto, não sei das quantas. Aí tinha, várias opiniões. Atrapalha, não atrapalha. E eu convivi com aquilo. Mas ele não podia, entendeu? Uhum. E aí, é lógico, quando eu saí, né, do casamento, eu saí já, né, muito ferida nesse aspecto, porque eu realmente queria muito um filho e eu achava que eu não podia, entendeu? Uhum. E mesmo com todos os tratamentos e aquela coisa de não ter esperança, sabe? De ser mãe um dia. Isso era ruim pra mim, né? Porque eu já tinha feito de tudo. E uma inseminação era fora de cogitação pra gente. A gente não tinha condição financeira pra fazer. Uhum. Mas assim, tudo acontece... Do jeito que tem que acontecer. Exato. Por mais difícil que às vezes os ensinamentos vêm aí, né? É isso, hoje eu entendo, né? Hoje eu olho pra trás, pra minha história, e eu entendo por que eu não tive filho com ele, entendeu? Não era pra ser, não era pra acontecer. Sim. E aí, se casou novamente. Aí fiquei um tempo solteirinha, aí depois me casei novamente, e aí foram os 4 anos que a gente planejou a Larinha. E Mas assim, aí você não demorou, não teve dificuldade. Foi não. nada. Foi de bate e pronto. Não, e o Giovanni falava assim, Bateu, pegou. minha filha, é só de olhar pra minha cueca você vai engravidar. E ele falava, né, ele brincava assim, aí eu, como você, né, tá se achando, cara, nananã. Uhum. Mas foi, entendeu? Tipo, eu parei de tomar, e eu tomava anticoncepcional já há muito tempo. Uhum. Porque depois dos 4 anos que eu tentei, assim, né, desesperadamente, eu comecei a fazer faculdade. Eu arrumei um trabalho na faculdade e eu ganhei a bolsa. Então, como eu comecei a fazer faculdade, eu decidi tomar anticoncepcional. Porque eu falei, gente, já pensou, eu quis Começa a tanto e agora... aí. Exato. Uhum. Então, eu já tava tomando anticoncepcional há 8 anos. E eu achava que não ia ser assim. Tipo, de uma hora pra outra vai acontecer. E foi, Fabi. Tipo, a gente parou num mês e no mês seguinte eu tava grávida. Foi muito, muito rápido, assim. Muito, muito doido. E aí, quando veio esse positivo, como você se sentiu? Foi muito bom, assim, o momento. Eu digo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, assim, o dia que eu descobri a minha gravidez. Mas eu descobri de uma maneira bem peculiar, assim, bem diferente. Isso não tem, que eu vou falar, não tem nada a ver com espiritismo, tá? Nada a ver, nada a ver. Tem mais a ver com os pensamentos e, né, com o que a gente realmente deseja, né, tão forte que acontece. Mas o meu sogro, ele tinha Alzheimer. E nesse período que a gente decidiu, né, ter filhos, né, alguns meses antes, ele queria muito uma netinha. Ele tinha vários netos e ainda, né, por parte da mãe do Gil, não tinha tinha uma neta só. E ele queria uma netinha. E a gente brincava muito com isso, sabe? Coisa de família, tudo. E a doença dele foi se agravando muito. E eu me lembro que a última vez que eu fui, né, para BH, antes dele realmente perder totalmente a noção, né, de quem a gente era, tudo, eu cheguei e eu tava passando pelo corredorzinho, assim, do quarto dele, e aí ele tava lá paradinho. E eu passei direto porque eu não... Falei, vai que ele tá se trocando, qualquer coisa assim, né? Tá no ambiente dele. Vou passar direto. Ele, ei, Psyu, menininha, vem aqui. E aí eu voltei, daí ele falou assim, olha aqui, pega aqui na minha mão, vamos fazer um trato logo, porque você tá demorando demais. Já que você não traz esse netinho pra gente, ele não falou menino, ele falou esse netinho pra gente, eu vou trazer pra você. E ele apertou minha mão e disse isso, Fabi, eu vou trazer pra você. E aquilo ficou muito, assim, na minha cabeça, sabe? Tipo, como assim ele vai trazer pra mim, entendeu? O que ele tá querendo dizer, que ele tá querendo dizer, né, com isso? Mas aí, logo depois, ele faleceu. E logo depois, eu engravidei. Só que eu não sabia ainda. E a gente tava em Campos do Jordão, fazendo, tipo, uma mini lua de mel lá. Eu subi e desci aquelas escadarias, sabe? Doida. Tomei vinho. Não sabia que eu tava grávida. E no último dia, no hotel, a gente tava tomando café da manhã. E eu olhei e eu vi um senhor, como se fosse o meu sogro. Tô arrepiada. Tipo assim, era ele, entendeu? E tava com um bebezinho no colo. E só que ele tava deitado, assim, o bebezinho. E aí ele levantava o bebê e eu vi o rosto do bebê. Era uma menina. E aquilo, tipo, meu marido assim, de frente comigo. E eu comecei a chorar, desesperadamente. E ele olhou pra um lado, olhou pro outro. O que eu fiz? Né? Já assim, tipo, eu fiz alguma coisa. O que eu fiz? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não conseguia falar. Chorava de soluçar. Aí eu falei, Gil, eu tô grávida. Aí, tipo assim, do nada, entendeu? Não fiz teste. Ele virou pra mim. Aí, pra explicar, né? Por que você acha que você tá grávida?
Não, é louca, a gente tava falando de qualquer assunto, tipo, que não tinha nada a ver com gravidez, com nada. E eu falei assim pra ele, eu tô grávida. E eu contei pra ele. E aí ele começou a chorar também, né? Junto comigo. E aí eu falei, tipo, eu quero fazer o teste agora, entendeu? É um sinal. Seu pai disse pra mim que ele ia trazer meu filho. E eu tô grávida. Tô grávida. E eu fui fazer o teste e deu positivo. Caraca. Então, assim, eu falo que sempre, tipo, foi muito diferente. Assim, foi mais um sentir do que realmente o teste, sabe? O meu momento de descobrir a gravidez foi aquele, né? Não foi com um não teste foi olhando, ali. exato. Não foi O olhando teste foi só o a teste. confirmação. Sim. Caraca. Mas nossa, foi bem eu me bonito. arrepiei aqui, muito. Demais. E aí a Lara, então, ela nasceu aqui. E aí vocês foram pra lá. Isso. E aí, desde muito nova, ela começou a ir pra escola lá com que idade? Tentei várias vezes. Várias vezes. Quando ela fez 2 aninhos, mais ou menos. Porque assim, eu estava decidida a curtir o máximo que eu pudesse a minha filha. Uhum. Já que eu estava num país que não era o meu, não falava o idioma fluentemente, não tinha um trabalho que me exigia, né, ficar na empresa de X horas a X horas, e aí eu decidi que eu ia ser youtuber, que eu ia ganhar, né, muito dinheiro com Foi lá, isso. quando você foi pra lá que você começou. Na verdade, quando eu estava aqui no Brasil, eu já tinha o meu canal. Meu canal já tem mais de 12 anos, mas era hobby. Uhum. Pra você ter ideia, eu fiz um blog. Eu sou da época das blogueiras, só que eu não fiquei conhecida. Mas assim, eu fiz um blog pra mim, né? Eu escrevia nesse blog. E depois que eu criei o canal, e quando eu fui pra lá, eu já fazia vídeos. Só que assim, era esporadicamente, dava. exato. Mas, antes de ir pra lá, eu conversei com meu marido e falei, eu não quero só ser dona de casa. Não quero ser só mãe. Eu não quero depender de você financeiramente por muito tempo. Não por nada, entendeu? Porque se eu tava lá com ele, tinha mais aqui comprar minhas calcinhas e tudo mais. Mas é uma questão pessoal ali, né? Eu sou muito agitada, sabe? E eu não ia conseguir, tipo, morar num apartamento desse tamanhozinho. Porque tudo em Paris é minúsculo, né? E a gente foi morar muito próximo de Paris. Não era Paris, né? No centro ali. Mas era, tipo, 10 minutos de Paris. E aí o apartamento era um ovinho. Eu limpava aquele apartamento, sei lá, em meia hora, gente. A minha filha dormia, tipo, dia e noite sem parar. Eu não tinha o que fazer. Eu falei pra ele, não, eu vou ter que arrumar uma ocupação. E aí, foi aqui no Brasil que eu decidi que eu ia ser youtuber. Tanto que, no contrato, porque teve um contrato com a empresa e um contrato com a mulher. No meu contrato com ele, tinha lá que ele tinha que me dar uma câmera, um computador, sabe? Pra eu empreender. Você tava largando muitas coisas aqui. Exato, meu dinheirinho aqui ia ficar guardado aqui, né, por segurança. E ele ia comprar essas coisinhas pra mim. Então, eu já fui com isso em mente, sabe? Tanto que eu vloguei, né? Se as pessoas olham o meu canal, um dos primeiros vlogs foi 12 horas no avião com o bebê. E eu acho que depois que eu fiz esse vídeo, um monte de gente fez 12 horas no avião com o bebê. Mas eu fui a primeira a criar. E aí, lá, eu decidi isso, né? Que eu ia ficar com a Larinha, porque eu realmente podia. Então, quando ela fez 2 aninhos, o Giovanni falou, cara, tá na hora dessa menina ir pra escola um pouquinho. Pra ela aprender o idioma, pra ela começar a comer a comida francesa. Porque vai chegar um momento em que você não vai conseguir fazer ela comer a comida da escola. Porque lá as crianças comem na escola, né? Período integral. E a comida é muito diferente. Muito. E ele tava com essas preocupações. Eu não queria de jeito nenhum. Mas, né? Num relacionamento, a gente, às vezes, tem que ceder. Né? A gente não pode ir só por nós mesmas. Só a minha opinião que vale, só o que eu quero que os vale. dois são os pais, né? Não é só você. Sim, e ele tinha razão, né? Tinha muita coisa que ele tava falando que era lógica. Não eram, né, coisas ilógicas, imaginação dele. E aí eu decidi levar a Larinha pra escola. Mas eu levei pra uma, daí, né, aquela coisa do primeiro dia de aula. E chorava desesperadamente, que eu não conseguia ficar sem ela. Porque imagina, você tá morando num país... Já tava sozinha, né? Sabe como que eu ia ficar sem ninguém em casa, gente? Aquela casa vazia, sabe? Sem um bebê chorando, tudo. E era bebê, né? Eu falo que a Lara foi bebê até o Lian nascer. Depois que o Lian nasceu, eu olhei pra ela e falei, cara, você cresceu demais. Você não é mais um bebê. Exato. Então, ela foi com 2 aninhos, aí ela ficou, sei lá, 3, 4 dias na escolinha. Eu não consegui. Falei pro Gil que não dava, que eu não conseguia ficar sem ela. Aí tirei, muito egoísta. Tirei a Larinha. Aí depois, com mais ou menos 3 aninhos, ela foi novamente. E na França, as crianças, elas têm que entrar com 3 anos e meio, 4 anos. Né? É obrigatório. E aí, quando não dava mais, aí eu coloquei ela de verdade. Mas assim, entre 2 e 4 anos, ela foi várias vezes para várias escolinhas diferentes. Testar. Testar.
Mas assim, aí ela já começou, né? Aí ela voltava pra casa, tipo, uma semana de aula falando as palavras em francês. Eu falava, cara, que isso, rápida, né? muito rápido, muito rápido. Coisa de doido. E assim, foi passando o tempo e eu fui percebendo que ela realmente era muito francesinha, sabe? Porque ela passava muito tempo na escola. A partir dos 3 anos e meio, aí ela foi realmente, né, todos os dias, período integral. E ela voltava pra casa, né, confundindo muito, falando... Até hoje ela ainda fala. Tipo, tem alguns verbos que ela não fala em português. Ela fala o verbo em francês conjugado em português. É muito engraçado, muito engraçado. Dá essa bagunça, né? Sim. Até pra gente que aprende depois bagunça, que dirá pra uma criança. Exato. E foi assim, aí, né, a partir, né, desse período, ela começou a ir pra escola diretão. E aí eu queria um segundo filho. E ela queria tava muito com um quanto segundo tempo? filho. Quando ela tinha 3... Na verdade, assim, depois que ela nasceu, né? Quando ela nasceu, eu falei que nunca mais eu queria ter filho. Né? Porque é o trauma. Aí depois, quando ela tinha 6 meses, eu decidi que eu queria ter um filho. 6 meses. 6 meses já foi suficiente. Só que pra assim, o superar. trato com o marido era um filho, entendeu? Aí eu tinha que convencê-lo a ter o segundo filho. E ele não queria de jeito nenhum. Porque ele também se traumatizou, entendeu? Com o início, assim, da Larinha. E aí foi um trabalho, todo um trabalho. Pós-parto, você disse. É, só né, nesse períodozinho aí. Nos meses que é puxado. Não, eu fiquei insuportável. Eu falo que, tipo, antes da logosofia era muito insuportável. Muito insuportável. Nem eu me aguentava, gente. Nem eu me aguentava. Eu falava, cara, como que alguém me aguenta, entendeu? Se nem eu me aguento. Então, eu comecei a fazer o trabalho ali de convencer que era importante, sabe? A gente ter um outro bebê com o Gil. E aí, principalmente nesse período que ela estava indo para a escolinha. Porque aí eu realmente vi que era possível, não ia ser tão trabalhoso, sabe? Porque ter 2 crianças em casa, vivendo no exterior, né? Sendo expatriada, tudo, é muito difícil. Muito, muito. Você não ter apoio. Meu marido trabalhava, né? Por mais que a gente estava na época ali da pandemia ainda... Ele ia pouco pro escritório, mas ele trabalhava, ele estava em casa, mas ele não estava simplesmente lá em casa só por estar, entendeu? Tipo, lá à mercê para me ajudar com a criança. E aí eu comecei a conversar com ele pra gente ter o segundo. Mas não fui eu que convenci, não. Foi a própria logosofia que mostrou para ele que seria uma coisa muito boa para nossa família. E aí foi quando a gente, né, em conjunto, novamente, decidiu ter o segundo. E aí que você engravidou, a Larinha tinha quanto tempo? Ela tinha 4. Tinha 4. É. E aí... Bom, ela também queria muito, né? Ela pedia? Ela pedia muito, só que ela queria uma irmã. Aí a gente não tem como escolher. Fui explicando pra ela, né? Isso a gente não escolhe, filha, né? E aí, se vier um menino, tudo bem pra você também? Ela, não, tudo bem, mamãe, tudo bem. Só que não é bem assim, né? A gente sabe, né? fala Ainda na mais pra boca pra criança, fora. lidar com frustrações. Exato. Mas ela sempre foi uma ótima pessoa, assim, sabe? De realmente entender as situações. Eu falo que a Lara, ela tem muito disso. É dela, sabe? Essa coisa da herança mesmo, que eu acredito muito que a gente... Por que um filho é tão diferente do outro, né? Eu acredito que é essa herança que a pessoa já traz, né? Quando ela nasce. E a Lara, ela já tem muito isso. De ser muito compreensiva e de querer colaborar, sabe? Pro bem. De não querer complicar, né? As situações. Mas foi engraçado, Fabi, porque... Morando na França, gente, a gente não tem as coisas como é aqui no Brasil, entendeu? Saúde na França é totalmente diferente do Brasil. Aliás, a cultura toda, nesse aspecto de maternidade, é muito bizarro. Bizarro que eu digo não é, sabe? Dizendo que eles são bizarros, não, gente. É bizarro a diferença, porque... Porque você passou essa gestação toda lá. Sim, eu vivi tudo lá, né? O Liam nasceu na França. E aí, essa coisa da gente ter aqui, né? Mêsversário, né? Descoberta, chá de fraldas, né? Como que chama? Da descoberta? Chá revelação. Nem sabia os nomes, para vocês terem ideia. Porque lá não tem nada disso. As francesas só contam que estão grávidas quando elas vão um dia antes do hospital. Sabe, de ir pra maternidade? Tô brincando. Não é bem assim, mas elas não contam rápido. Não é aquela coisa, uau! Não, ninguém sabe qual que é o sexo do bebê. Não contam qual que é o sexo do bebê. Não contam o nome. Muitas delas vivem a gestação, o vizinho não sabe que ela está grávida. Só vai saber quando ela realmente, sabe?
a barriga tá explodindo, que chegou o verão e aí ela arranca o casaco. E a gente brasileiro o quê, né? O bairro inteiro sabe que tá grávida, aquela coisa. Todo mundo pergunta qual é o sexo, qual é o nome. É isso, é muito diferente. E aí eu fui vivendo isso, né, de uma maneira muito estranha, porque eu olhava para a cultura brasileira, porque, né, eu estou conectada com o Brasil, não desconectei. E eu estava vivendo lá. Então, eu queria fazer a sexagem. Porque aqui no Brasil eu fiz da Lara. Tipo, na Lara, né, sei lá, com 1 mês e meio, não sei quantas semanas são mais. Acho que a partir de 8, 10 semanas. Pronto. Eu fiz assim, quando deu, fui lá e já queria saber. E lá, pra você fazer um exame desse, você tem que ir no médico, entendeu? O médico tem que dizer que ok. E aí você tem que pagar. Só que esse pagar, gente, não é igual no Brasil, entendeu? É muito caro, muito caro. Tipo, é muito euro. E é impossível pagar, entendeu? Por mais que eu quisesse saber, eu falei, não, gente, não dá. Tipo, é muito dinheiro. E aí, eu, pesquisando, eu descobri que eles fazem isso porque tem muita mãe, né, desiste do filho quando sabe o sexo do bebê. E aí, como você pode abortar, entendeu? A taxa de aborto, tipo, crescia demais. Porque assim, a pessoa, quero muito uma menina. Menino, aborta, né? Tipo, descobre, tem essa possibilidade. Exato, porque eu falei, cara, por que é tão caro, entendeu? Qual que é a diferença? Tipo, não tem laboratório aqui, eles mandam pro Brasil, né? mas não, é por isso. E aí, uma amiga lá da França virou pra mim e falou assim, olha, eu fiz esse teste, tipo um teste chinês, e deu certo. Por que você não compra e faz? Aí eu, cara, isso não vai dar certo. Mas teste tipo de farmácia? Não, assim? não era um teste de farmácia, não. Você não encontrava na farmácia, mas você encontrava em alguns sites chineses, entendeu? Essas coisas da China mesmo. Tipo, que não tem uma garantia nem nada. Não é 100%. Não é 100%, mas assim, eu ficava cientificamente, né, eu lendo, porque, de novo, leiga. Eu lendo, eu imaginei que aquilo não era possível, entendeu? Mas eu queria tanto fazer o bendito do chá revelação, né? Até porque isso é conteúdo, gente, né? Isso dá muita visualização, eu precisava fazer isso. E aí eu queria saber também. E aí eu comprei esse teste e fiz. Só que aí, assim, olha, presepada. Eu fiz o teste, aí eu não queria saber Aí dei pra uma outra amiga, e assim, pingava o xixizinho lá, e na hora você tinha que olhar. Aí a menina foi lá em casa, a amiga foi lá em casa, pinguei, dei pra ela levou pra casa dela, e aí ela ficou em dúvida. Putz. Ela falou assim, então, eu tô em dúvida. Aí eu falei assim, mas eu não podia perguntar pra ela, tipo, que cor que tá. Dei tudo pra ela na mão dela. Aí botei ela pra falar com a outra amiga que tinha indicado. E as duas chegaram num acordo que elas tinham certeza do que era. E aí, faz esse chá revelação ou não? Ai, eu não faria. Eu fiz. Ai, loucura. Loucura. Eu não faria nem se fosse só ultrassom. Eu fiz. Porque é meio arriscado, assim. A não ser que você já tá mais pra frente da gestação, que aí você já tem mais como ter uma certeza no ultrassom. Só que assim, eu sempre fui uma pessoa muito de decidir as coisas em cima da hora, sabe? Então, tudo que eu faço, toda festa que eu faço em casa, minhas amigas já sabem. Tipo, eu decido uma semana antes e eu convido as pessoas 2 dias antes. E o chá revelação, tipo, não foi diferente, entendeu? Eu fiz o teste e aí já, tipo, um dia antes eu tinha marcado. E já tava todo mundo ali, ó, preparado pra ir no chá revelação. E eu falei pro Giovanni, e aí, faço ou não? Ele, faz. Né, vai dar certo, tipo, 50-50 a possibilidade, a chance. Se der errado. 50-50. Fabi, deu errado. Aí vai, estoura o balão. Rosa. Menina, rosa. A Lara com aquela felicidade. E pior foi isso, né? Porque a gente lidar com a frustração é uma coisa, mas a criança... O pior foi isso. E só depois de eu fazer é que eu pensei nela. Entendeu? Porque aí eu falei, cara, e agora? E se não for? Porque se fosse menino e se mudasse, ela ia talvez gostar mais. Mas o ao contrário... Exato. Aí, assim, antes de realmente fazer o ultrassom e de ter certeza, eu conversava muito com ela. Falava, Larinha, então, aquele foi uma brincadeira que a gente fez, entendeu? Na linguagem dela. Talvez não vai ser uma menininha, a gente ainda tá em dúvida, né? Pode ser que seja um menino. Então, fui conversando muito com ela, pra que quando chegasse o ultrassom e que realmente tivesse certeza, ela não tomasse aquilo como, cara, ok, agora, tipo, do nada é um menino. Tá doida, né? Tipo, eu quero muito uma menina. E foi isso, quando a gente fez o ultrassom, que deu pra ver, porque foram vários ultrassons, não conseguia ver de Mas aí lá no ultrassom dá pra descobrir o sexo, é só a sexagem que é muito cara. Isso.
Mas assim, também depende da médica, entendeu? Entendi. Por exemplo, eu tava numa médica que é brasileira. Eu fui numa ginecologista, né, que é brasileira. Só por isso ela me falou. Porque foi naquilo, né? Naquela troca aí, amizade, entendeu? Porque a médica da França, ela só vai te falar, tipo, com, sei lá. Perto de nascer, que aí você não pode entendeu? mais Porque fazer tem nada. certeza absoluta que entendeu? Eles não querem. O francês, eu falo, gente, o francês, ele não. Não é que ele não gosta de falar inglês. Uma das coisas que as pessoas sempre me perguntam, o francês não gosta de falar inglês. Não. O francês não gosta de falar coisa errada. O francês quer ter certeza de que ele está falando tudo corretamente. Eles são muito processuais, eles são muito eloquentes. Então, se você vai numa médica, ela só vai dizer pra você que é menino ou menina se ela tiver muita certeza. Muita. E a gente sabe que a menina, né, é mais difícil. O menino é mais fácil, mas a menina é mais difícil. Porém, eu tava na brasileira e a brasileira me falou. E aí foi engraçado, né? Porque ela falou, e aí, fala na frente da Larinha? Daí eu falei, fala, a Larinha tá preparada, né, filha? Ai, Deus. Tô, mamãe, tô sim. Aí ela, menina! Ela tava preparada e começou a torcer, menina. Aí eu, cara, tipo... E aí a médica falou, então, Larinha, eu tô vendo um menininho aqui. Aí ela, não, é menina. Discutindo com a médica, entendeu? Mas era o Leãozinho ali, né? Já E aí esperando. fizemos um outro chá revelação, entendeu? Uma outra festa com balão azul, pra Lara viver tudo aquilo de novo, com a certeza de que era um menino. E aí, o trabalho com ela, né? Pra que ela realmente aceitasse ele, que fosse, né, um momento muito bom em família. Sim. Porque aí eu já tava mais preparada, né? Já os meus pensamentos preparados, já sabendo o que ia acontecer com o meu corpo, né? Sim. Me respeitando, sabendo que eu ia ficar, que eu podia ficar muito triste, mas que eu ia ficar um pouco triste. Toda essa questão do físico, né? Por mais que, assim, eu digo, olha, eu tava preparada. Não, também, né, na hora lá, tipo, fica pior ainda, segundo filho. Mas eu já fui mais preparada e eu queria que a Lara tivesse também, sabe? Curtisse, aproveitasse o máximo, né, a gestação e o nascimento do Lian. E foi muito lindo. Foi muito lindo. Porque aí também, gente, tem a questão do parto, né? Então, como que é o parto na França? Conta pra gente. Parto na França é parto normal. E ponto, Na acabou. França é normal e ponto. Não existe cesariana. E essa era a informação que eu tinha até os meus 4 meses de gravidez. Só que, traumatizada do jeito que eu estava, né? De tudo que eu tinha vivido com a Lara, eu não queria parto normal. Isso era já, assim, muito certo na minha cabeça. Que eu não queria viver um parto normal na França. Por N questões, entendeu? Porque eu sabia que podia demorar muito, eu sabia que podia não acontecer, e eu não queria sofrer, e não queria que meu filho frustrar de sofresse, novo. sabe? De ficar naquela tentativa louca e não conseguir. E ainda num outro idioma, né? De novo, por mais que eu já dominava a língua, tudo, como que ali num momento tão difícil, né? Que a gente pode falar que esse momento é difícil, é diferente, e a gente fica num estado que é um estado diferente do que a gente tá no dia a dia, que eu ia viver aquilo num idioma tão diferente. Então, eu comecei a pesquisar nos grupos, sabe? Tem muito grupo de brasileiras, mães brasileiras na França, mulheres brasileiras. E eu entrei nesses grupos, que até então eu não tinha entrado ainda. Eu entrei nesses grupos Você é muito reservada. É isso. Era muito reservada. Eu posso falar, Fabi, que de 2 anos pra cá eu mudei muito, muito, muito. Mas foi muito difícil, foi um processo pra mim, sabe? Nessa época eu já tava tentando melhorar isso. E aí eu entrei nesses grupos e comecei a... Aí teve um dia que eu tive coragem de perguntar. Porque eu também tinha muito medo do que eu ia causar nas pessoas, sabe? E aí eu perguntei. Falei assim, alguém conhece alguma médica ou algum hospital que faça parto cesariana? Nossa, choveu xingamentos. Sério? Acabaram comigo. Ai, aqui na França não existe isso. Né? No Brasil você pode ser riquinha e pagar um parto. Aqui não existe isso. Aqui é direitos iguais. Nós estamos num país de primeiro mundo. Aí, né, veio aquela lição, assim, pra mim, de que, né, eu tava morando ali e eu ainda não tinha percebido isso, sabe? Né? Tão atrasada, assim. E eu fiquei em choque, assim, quando eu vi. Porque não era uma, entendeu? Foi geral, assim. Não existe na França. Não existe. Só que eu quando eu quero uma coisa, eu vou e eu consigo, entendeu? E eu já estava muito ciente de que eu queria o parto cesariana. E perguntei nas minhas redes sociais, e aí foi a mesma coisa, os directs choveram
de gente falando que não existia isso na França, né? Vários relatos, Fabi, de mães que ficaram super mal depois por causa de bexiga, porque ficou 24 horas em trabalho de parto, sabe? Umas coisas assim. Porque tinha essa questão toda de que não podia ter parto normal. Só que... parto cesárea. Passaram-se uns 3 ou 4 dias, uma mãe me chamou no privado e falou assim, então, eu estava atrasada lá no grupo e vi as mensagens e eu tenho uma médica, que é a minha médica, que já fez a minha terceira cesariana, né? Ela fez aqui na França. E eu estou grávida de novo, ela vai fazer minha segunda cesariana com ela e minha quarta cesariana, né? Porque é minha quarta filha. Aí eu falei, como assim? Né? Que maravilha, encontrei a pessoa. E ela me passou o contato da médica, só que ela falou assim, olha... Só que ela tem uma técnica totalmente diferente. É uma cesariana que não é uma cesariana onde corta na horizontal, uma cesariana onde corta na vertical. Ela simula um parto natural. Ela tem toda uma infraestrutura diferenciada. Não sei se é isso que você quer. Eu falei, cara, é isso que eu quero, entendeu? É isso que eu quero. Quero viver da melhor maneira possível e quero que meu filho também nasça, sabe, bem. E aí eu fui e ela falou assim, olha, difícil ela ter vaga, mas tenta. E eu tentei e ela tinha. Então, eu já, desde o do 4º mês, eu larguei a brasileira, né? Porque ela não ia fazer cesariana e ela também não tinha, assim... Lá você não tem certeza, você não pode saber quem que é o médico que vai fazer seu parto. Eles têm as parteiras. Tá. Então, quando você chega no hospital bater seu filho, as parteiras fazem o trabalho. E o médico, ele só vem assim, né? Se precisar de alguma coisa. Exato. Então, você fica lá... Assim, só numa emergência. Exato. Tá. E aí tem um médico específico que vai fazer aquilo, porque não são todos os médicos que fazem cesariana. E aí eu deixei a brasileira, né, em comum acordo, e fui para essa francesa. E ela, desde o primeiro dia, ela me explicou, falou por que ela acreditava na cesariana, por que ela, né, era tão diferente. Porque eu falei, por que não existe mais disso aqui na França, entendeu? Ela falou assim, ainda existe essa coisa da cultura, que é muito fechadinha a mente. Mas, cientificamente, a gente sabe que tem casos que é necessário a cesariana. Sim, salva vidas, né? Tanto da mãe quanto do bebê, em alguns casos. E o que ela falou foi assim, eu posso fazer seu parto normal. E aí eu fiquei tão bem, sabe? Porque aí eu tava preparada para uma cesárea e para um parto normal. Eu tinha uma médica que ela podia fazer as duas coisas. Eu não falei para ninguém que eu poderia fazer um parto normal, porque eu não queria criar expectativa, principalmente em fãs, em seguidores, nas mães. Mas... existia essa possibilidade do meu filho nascer de parto normal, porque ela fazia. Mas a gente foi caminhando tudo para uma cesariana. Pelo meu histórico, por tudo que estava acontecendo, nananã. E deu, assim, foi muito, sabe? É bom eu ter me preparado, assim, com ela, porque um dia antes da minha cesariana, eu fui fazer os testes que precisa, eles fazem alguns exames, e eu tava lá, eles estavam vendo os batimentos do Liam, e, de repente, pá, bateu no 0 e voltou. Os batimentos dele. E aí, eu vi que a enfermeira, ela ficou desesperada. Já ligou pra minha médica e falou assim, não se mexe, fica quietinha aí, porque deu um probleminha aqui no seu exame. Não quis falar nada comigo. E aí, ela foi lá, ficou conversando com a médica. Aí, daqui a pouco, minha médica chegou no hospital. E aí, me explicou. Falou assim, olha, realmente teve. Ela vai continuar monitorando. E, se der de novo, a gente vai fazer a cesariana hoje. Porque... né, tudo pode estar acontecendo. Não é normal ter acontecido isso. Então, pra você ver, entendeu? Tipo... de qualquer jeito, ia ter que ser a cesariana. Exato, exato. E aí, a gente só esperou o dia seguinte, porque realmente não deu mais. E eu fiquei no hospital já. Eles me internaram um dia antes. Eu já fiquei no hospital, monitorada o tempo inteiro. E foi muito lindo o parto do Liam. Muito lindo. Porque... a médica chegou pra mim e falou assim, você já conversou com o Liam? Você já explicou pra ele que ele vai nascer? Tipo, cara, como assim? Eu vou falar com o menino que ele vai nascer? E aí eu falei, não expliquei ainda. E aí ela falou assim, então, mas você precisa falar pra ele, né, mãezinha? E isso falando comigo em francês. E eu falei, cara, tipo, ok. Aí eu olhei pra minha barriga, comecei a falar, tipo, aí foi choro, entendeu? Meu marido ali na sala chorando também, tipo, porque foi um momento muito bonito, sabe? De explicar pra ele... por que a gente tinha escolhido o parto, porque, sabe, da preocupação com ele, de querer que ele ficasse bem, de querer que ele viesse da melhor maneira e que a gente amava muito. E aí meu marido começou a conversar com ele. Foi lindo, Fabi, foi lindo. Muito diferente do da Lara, muito. Todo aquele momento de estresse, de cobrança e de, sabe, eu quero e precisa. Com o Liam foi muito, assim, tranquilo.
tranquilo, sereno. Aquela coisa realmente de trazer a tranquilidade para um momento tão bonito. E lá ela usa um aparelho que a mãe coloca na boca. E a mãe faz a respiração para mexer aqui a parte do útero, né? Mexer toda a questão do abdômen e dos músculos para realmente ajudar a criança a sair. Por isso que eles falam que é a simulação do parto normal em cesariana. Primeiro porque o corte na vertical simula, né, a vagina. E segundo porque tem essa ajuda da mãe. E aí ela começou a me explicar como seria. A gente já tinha feito o exercício antes, ela me deu. E aí a gente fez mais uma vez antes de ir para a sala. E a gente foi para a sala. E na França, né, pelo menos com ela, o Liam nasceu, né, comigo ajudando. E o tempo inteiro aqui, ó, o anestesista, a enfermeira. Gente, não era francês, entendeu? Mãezinha, tá indo super bem, conversa com ele, fala com ele. Olha lá, o Liam, nanana. Tipo, aquela coisa tão amorosa, tão afetuosa, tão carinhosa, sabe? Que eu me senti assim, eu estava no lugar perfeito, na hora perfeita, no momento perfeito da minha vida. E aí eu ajudei o Leãozinho a sair. Ele saiu, a partir do momento que eles tiraram ele da minha barriga, ele veio aqui pra mim e ele só saiu pra ir ali fazer o teste do pezinho e voltou. Desde aquele momento, ele não ficou mais sem mim e nem sem o pai. Por quê? Lá na França a gente fica 2 horas, acho que aqui no Brasil também, mas eu fiquei 2 horas em uma sala que eles chamam sala de réveil. Porque é depois da anestesia, né? Isso. Pra voltar. E aí o Liam não podia ir lá comigo. E aí a médica levou o Liam pra fazer um corpo a corpo com o pai dele. Então o Gil tirou a camisa, colou o Liam nele, peladinho também, e eles ficaram lá 2 horas agarradinhos. Você precisa de ver como que é esse menino com esse pai, hoje. Tipo, a diferença que isso fez pro relacionamento deles, entendeu? Então eu falo assim, que eu vivi a maternidade de uma maneira totalmente diferente. Totalmente diferente. E o meu marido também, sabe? Porque hoje ele quer ter mais 4 filhos. Mentira. Tá gravado, Giovanni. Mas ele quer mais. Quer nada. Quer nada. A gente quer mais como que mudou tanto? Não queria mais queria mais 4 agora. Não, mas foi tão bom que a gente até teria, Superou entendeu? o trauma ali, digamos Exato, assim. mas a gente quer mais um, mais adotado. Mas isso é uma outra, né, conversa, tudo. Mas assim, pra você ver a diferença, sabe? Pra gente não ser tão rígido. Eu falo isso pra mim e falo isso pras pessoas. Tem situações na nossa vida que a rigidez, ela só atrapalha. Ela impede a gente de viver coisas muito boas. Sim. Sabe? Porque a gente mesmo tá sendo rígido. Sim. Então não dá pra levar ao extremo, sabe? Eu gosto muito da lei de equilíbrio. Tipo, nem muito pra lá e nem muito pra cá. E assim, a gente nem falou disso de nenhum dos filhos, mas vamos lá, a gente já fala dos dois de uma vez. A amamentação pra você, como que foi com eles? Foi maravilhoso. Foi tranquilo? Zero. Você tá zoando. Nada foi fácil, né? Não, com os dois foi terrível. Mas eu amamentei até os 7 meses, os dois. Mas com a Lara, nossa, foi absurdo, assim. Eu sentia muita dor. Né? Eu não conseguia fazer a pegada certinho. Então, ela toda vez que tava sarando, né? Já machucava de novo. Já machucava de novo. Mas eu não desisti, assim. Não desisti. Eu falo que foram 3 meses de muita dor com a Larinha. E 4 meses tranquilo. Mas fiz o que eu queria, o que eu achava que era bom pra saúde dela. E com o Liam foi a mesma coisa. Um pouquinho melhor, porque, de novo, aí lá na França tem as coisas boas, entendeu? Eu sempre falo, a pessoa fala, o que é melhor? Gente... Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Exato. Lá, as enfermeiras, elas fizeram um trabalho comigo muito bom, sabe? Da pegada, de me ensinar. E até mesmo de colocar o bebê. Elas colocavam o bebê pra mim. Desde o primeiro momento que ele saiu da minha barriga, ele já veio pro peito. E já começou a mamar. Menino, ó. E também tem essa, né? Menino mama pra caramba. Então, ela teve toda essa ajuda, eu acho que por isso machucou menos. E também porque eu já tava mais preparada, né, gente? Já tinha amamentado a Lara. Como ia ser, né? Exato. Mas amamentei até os 6 meses e meio, 7 meses de cada um. Entendi. Mas também foi só. Porque foi só. Eu não tava aguento dando. mais, mais do que isso. Não aguentei. E eu vi que você também falou que você, quando mais nova, odiava seu corpo, tinha um problema com isso. E a gestação e o pós-parto, o quanto isso mexeu com você na questão do corpo?
e tudo mais. Mexeu muito. Eu imagino. Porque assim, já mexe, mas quando já tem essa questão... O problema é assim, eu sempre fui muito magra. Muito magra, muito. Um palito, assim. Pra você ter ideia, quando eu casei, eu tinha 43 quilos. Muito magra. Era aqui os ossinhos, assim, parecia que eu passava fome. E pra mim aquilo foi difícil na escola, porque era perna de vareta, né? Era muita zoação. E eu nunca tive seios, né? Nunca tive peito. E aí aquilo também era motivo das pessoas falarem. E eu me sentia muito mal com isso. E aí depois dos filhos, né? Na Lara, assim, já sofri muito. Eu falo que eu acho que o que mais pesou no meu pós-parto foi o meu corpo. Eu não entendia aquela barriga. Porque você não tá mais grávida. Porque grávida você tá tipo, tô grávida, tá tudo bem. É linda a barriga de grávida, é lindo. Meu, quando sai o bebê, fica uma coisa... Tipo, você não volta pro que você era antes de estar grávida, mas você também não tá mais grávida, né? É uma coisa, é um meio termo muito estranho. É aquela coisa mole, aquela bexiga, né? Meio... É mole, eu sou morena. Um pudinzinho. Assim. E eu sou morena, e aí tinha aquela linha, né? Que ficou gigante. Linha alba. Gigante, que não saía. Meu umbigo ficou E parece que não vai sair nunca, né? A gente acha que não vai desaparecer nunca. Exato. E aquela coisa do imediato. Porque eu esperava, né? Como eu era muito magra, eu esperava assim. E eu olhava muito também, né? As meninas na TV, as meninas no Instagram. Tipo, no segundo dia já tava... Não sei como até hoje, mas não enfim, numa realidade paralela. E, de novo, lembra que eu falei que eu não estava preparada? Não entendia nada, gente. Achava que entendia tudo. Por isso que eu falo, tenha filhos... Pra você ter um filho hoje, estude 10 anos antes. Não, mas é real. Tipo, tem que estudar, você tem que entender. Porque senão você vai viver, vai dar certo? Vai, mas sofre muito. Mas é aquela coisa, a gente estuda tanto pra tanta coisa. Por que a gente não estuda pra aprender sobre como que é ter filho, como que é criar um filho? Por que pra todas as outras áreas, você vai começar um novo trabalho, você vai estudar? Você vai estudar uma nova área. E pra ter filho, não. Exato. Tipo, é o maior trabalho da nossa vida, é a maior responsabilidade da nossa vida. E a gente não vai estudar pra isso? É isso. E não estuda, né? Não estuda. Porque estuda. Não é uma coisa da nossa cultura. Né? Não tem essa questão do tipo... É meio que todo mundo fala, instinto. Já tinham filhos desde... Tá. Mas a gente evoluiu, né? Quanta coisa já evoluiu. Então a gente também tem que ir atrás disso, né? Sim. Eu falo que, assim, a gente tem sim um instinto. E a mulher é algo especial, gente. Tipo, não tem como negar, entendeu? Isso... Se foi dado isso pra gente, né? É porque realmente é especial. E a mulher já tem isso nela. Só que não basta, entendeu? Não basta. Tem muita coisa que envolve e a gente realmente precisa preparar o nosso psicológico, a gente precisa preparar a nossa mente, a gente precisa preparar o conhecimento que a gente tem que ter pra viver a situação da melhor maneira. É que nem até a amamentação, tipo assim, o nosso corpo foi feito pra isso. Mas não é uma coisa instintiva de você saber como fazer, como pegar. E até, quando eu tava lendo sobre isso, o que se explica muito é que, assim... Por que pros animais, por exemplo, eles não têm que fazer curso? E por que antigamente era, tipo, uma coisa natural? Porque antigamente, quando a gente era... Na época que a gente andava pelado, na época pré-histórica, né? Você via o dia inteiro várias pessoas, várias mães, mulheres da sua família, do seu cotidiano, amamentando. Como fazer, como pegar. Mas hoje é aquela coisa assim, né? Tampa, esconde, você não sabe. Se você não convive com alguém que tá passando por isso, você nunca nem viu, nunca ouviu falar. Então, como você vai aprender naturalmente? Como você vai saber o que fazer naturalmente, sendo que você nunca viu ou vivenciou isso? Por isso que sim, a gente tem que estudar para aprender o que fazer e como fazer. É isso. Já os animais, eles estão ali, estão vivendo aqui. É isso, tipo, é diferente. Então, a gente evoluiu para algumas coisas, tem que trazer o resto junto, né? É, exatamente. E isso que você falou do exemplo, ele é muito, muito real. A gente aprende muito mais rápido, de maneira muito mais eficaz, quando a gente vê o outro fazendo. Sim. Só que o que eu via o outro fazendo? O que eu via da maternidade do outro? Eu vi uma vida que era uma vida de fantasia, que não é real. Sim. Entendeu? Recortes perfeitos. Exato. E hoje em dia, né, VTube, tem várias influenciadoras que trazem muito essa coisa. Mas né? que é uma coisa muito recente. É muito recente. Na minha época, 7 anos atrás, não existia. Não existia. Se existia, eu não conhecia, entendeu? Porque pode ser que alguém já falava, mas eu não conhecia. Não era uma pessoa famosa falando. E, gente,
é essa coisa do exemplo que eu tô dizendo, entendeu? Se você não sabe, como você vai ensinar um ser a ser? Entendeu? O seu filho aprende com você através dos seus exemplos. Sim, totalmente. Imita o que a gente faz. Imita tudo. Então, se você não sabe, como que você ensina? Não tem como ensinar, entendeu? Você realmente precisa saber para depois ter um filho. É isso. Eu nem lembro mais o que a gente tava falando. Não, era de... a gente começou da questão do corpo, né? E você começou a falar nessa questão de que você não estava preparada, que você não sabia. Justamente porque não via. E eu, com a Lara, eu voltei do hospital e eu queria enfiar uma cinta. E aí tinha um que falava assim, não coloca cinta. Não coloca cinta, porque a cinta vai fazer isso. Aí o outro falava, coloca cinta, porque se você não colocar cinta, vai acontecer isso. E eu ficava, sabe? Com as duas vozes ali, na minha cabeça, sem saber o que fazer. Que eu não queria me prejudicar, não queria prejudicar minha filha, não queria prejudicar a minha amamentação. E tinha muita informação e nada de conhecimento. Mas eu me olhava e falava, cara, tipo, que coisa horrorosa, entendeu? Eu nunca vou voltar. Eu achei que quando a Lara nascesse, no outro dia já ia estar um pouquinho menor, né? Tipo... E que ia diminuindo ali. Rápido, né? Tipo, que não... Não, uma semana eu acho que já vai estar, entendeu? Bonitinho, assim. Ou seja, demorou 9 meses pra crescer e você queria que uma semana diminuísse. Não entendia nada da lei de evolução, né? Tipo, que tudo tem um processo, gente. Processo, entendeu? Mesmo dentro da gente, demora muito tempo para os órgãos voltarem, tudo. Só depois, né, na segunda gestação, é que eu realmente conheci tudo isso. Mas mesmo... E aí foi mais leve? Então, foi mais leve, mas também, até hoje, me incomoda muito. Muito. A minha barriga é algo assim... Meus seios, eu falo que tá tudo bem, peitinho, tá tranquilo. Agora, minha barriga, pra mim, é algo que... Ai, gente, tipo, não... Sabe? Não me sinto bem. Tipo, não vou lá na praia, vou botar um biquininho. Eu nunca tinha usado maiô na minha vida. Depois dos meus filhos, eu só uso maiô. Eu só uso biquíni se eu tiver certeza... Hoje, não mais, né? Tipo... Na Europa, eu usava tranquilo. Aqui no Brasil, que eu sei que eu vou encontrar com um monte de gente que me conhece, eu não uso biquíni. Não uso. Por quê? Com problema com a minha barriga. Problema com a minha barriga. Mas assim, também assim, já nunca passou pela minha cabeça, vou fazer cirurgia. Nunca. É algo que eu acho assim, não é pra mim, entendeu? Não é algo que eu realmente, principalmente agora, né, vivendo tudo que eu já vivi, que eu sinto essa necessidade. Mas ainda é algo que eu não superei 100%, sabe? Eu não posso dizer assim, ai, super tranquilo pra mim mostrar. Porque eu sou uma pessoa magra, né? Eu sou pequenininha. Você tá me vendo aqui, tipo, o pessoal nos vídeos acha que eu sou grande e tudo, mas eu sou pequitiquinha, sou magrinha, peitinho, bundinha. Então, pra mim, a barrigona, ela é barrigona, entendeu? Porque ressalta no meu corpo de ser tudo pitiquiquinho. Entendi. Então, ainda é algo que ainda não foi superado. Mas com o Liam foi bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Você já sabia o que esperar e o que não ia ser da noite pro dia, que a sua barriga ia voltar. Tão bom viver aquilo, sabe? A Lara com ele, tipo... Foi uma outra gestação, um outro momento. Um pós-parto muito mais leve. Muito mais leve, muito mais tranquilo. Apesar de ser lá na França. Longe. Aqui em São Paulo você também já tava longe, mas ainda tem aquela coisa de dar pra ir visitar, né? Isso, o pessoal veio pro nascimento, tudo. Mas lá não teve ninguém, não. Já como. E aí, vocês ficaram lá por mais uns bons anos. E recente, vocês voltaram pro Brasil, assim. Faz o quê? Quantos meses que você voltou? 2 meses e meio. 2 meses. E aí, o que aconteceu? Por que essa mudança? O que mudou que vocês vieram pro Brasil morar aqui de volta? Então, eu que quis, né? Porque meu marido, ele ama a Europa. Tipo, ele é muito europeu, assim. Eu falo que as pessoas olham pra ele e acham que realmente ele é francês, entendeu? Ele domina o idioma, ele ama o frio, ele ama a cultura, ele adora comida, vinho, tudo. Os queijos. Eu também, né? Porque eu não sou nem nada. Eu amo queijo, amo vinho, né? As comidas também são muito boas, mas eu não suporto o frio. Pra mim, assim, uma das dificuldades que eu tinha era o frio, né? Porque... E eu não digo que é o frio em si, sabe? Tipo, tá frio, tá 0 graus. Não. É o céu sem o sol. Sei. É uma vida que, pra mim, não tinha luz, entendeu? Eu preciso do sol pra viver, sabe? Eu me motivo tanto, eu sou tão estimulada quando eu vejo a luz. E lá era sempre nublado, sempre, né, chuvoso. E isso me trazia um
uma sensação depressiva, assim, sabe? Aham. Eu nunca entrei em depressão. E eu falo, gente, eu viveria na França pro resto da minha vida. Não é uma questão, assim, de vida ou morte voltar para o Brasil. Nunca foi. Mas foram vários aspectos que eu fui analisando, assim, que eu fui pensando. E que eu vi que seria bom pra nossa família. De novo, não era para mim, sabe, Fabi? Uhum. Não é só porque eu não dominei o idioma pra conversar, sabe? Porque isso pra mim também era uma coisa que me incomodava. Tinha um vizinho lá, francês, que um dia foi falar que a Larinha tinha a voz insuportável. E ele usou a palavra insuportável. E eu achei aquilo muito desrespeitoso, sabe? Uhum. Porque tá falando de uma criança, né? Ele tava na minha casa. E eu queria conversar com ele de uma maneira tranquila, porque eu já decidi isso pra minha vida, que eu nunca quero criar uma intriga com alguém, independente se a pessoa tá sendo mal educada ou não comigo. Eu nunca vou me nivelar. Eu quero realmente mostrar para outro ser que a gente tá aqui pra se entender, pra se respeitar e pra se amar, né? Que a gente pode tratar qualquer situação com respeito. Só que eu não consegui. Eu não consegui porque eu não dominava o idioma nesse nível, sabe? De você gesticular corretamente, porque o idioma francês não é só falar, é você gesticular. Eu acho que por eu estar, né, tensa, eu transmiti alguma imagem que não era o que eu queria transmitir. E ele virou pra mim e falou assim, você tá sorrindo da situação? A mulher dele falou, você tá rindo da situação? E eu não estava, entendeu? E aquilo me angustiava de uma maneira de não poder me expressar da maneira como eu realmente queria. Não ser entendida do jeito que você estava tentando passar a mensagem. Exato, não ali. queria criar intriga, entendeu? Eu queria resolver a situação. E eu não conseguia. Então, o idioma, pra mim, nesse aspecto, por exemplo, tratar com uma marca lá. Né? Eu fiz alguns trabalhos na França e pra mim era muito complicado falar de coisas mais técnicas, de marketing digital, com uma marca. Porque não era um vocabulário que eu usava no meu dia a dia. Ou seja, o idioma também. E tinham alguns aspectos que me fizeram querer voltar. E eu achei que ia ser melhor pra nossa família. E aí, há mais ou menos 2 anos, eu comentei com o Gil e falei, tranquilo, cara, pode procurar suas oportunidades com tranquilidade, mas eu quero voltar. E ele topou, e aí a gente voltou. E como foi essa mudança para os seus filhos? Porque eles já estavam lá, né, o Liam nasceu lá, a Lara não, mas 6 meses. Então, praticamente, Francesinha. né? Francesa, já estava na escola, francês fluente. Essa mudança. Eles já tinham vindo para o Brasil? Já. Todo ano a gente vinha. E, então, como que foi essa mudança para eles? Então, pro Liam, eu posso falar que foi tranquilo, né? Porque o Liam tem 2 aninhos só. Nem Então, entende exatamente que estava na França e tá no Brasil agora. Eu falo que o Liam, coitado do Liam, pra ele foi ótimo. Porque lá na França ele teve otites de repetição por 8 meses seguidos. Tá frio. Então, quando a gente veio pro Brasil, tava verãozinho ainda, tava calorzinho. Então, ele ficou super bem, super feliz. Zero gripe. Eu falo que a mudança pro Liam foi top. Já a Lara, não, né? Aí foi muito doloroso. Pra ela e pra mim. Então, eu já vim preparada. Eu já sabia que pra ela ia ser difícil. E eu já trouxe comigo, né, alguns aspectos que eu podia trabalhar com ela para que ela pudesse se adaptar. Porque pra ela foi adaptação, não foi uma readaptação. Pra mim e pro meu marido, a gente estava se readaptando ao país. Pra ela, não, uma adaptação. Só que tem toda a questão das amigas da escola, a escola em si, né, o idioma, A cultura. a comida. Ela chegou no 3º dia de aula dela aqui, virou pra mim e falou assim, mamãe, a escola fica dando todo dia a mesma comida. Daí não é possível. Eu tô pagando 6 mil reais na escola pra escola dar a mesma comida todo dia. Eu já tava, né? Falei, não, vou ligar lá na escola, vou conversar com essas professoras, com a diretora pra ver o que tá acontecendo. É modo de falar, tá? Tô só brincando. E aí, eu virei pra ela e falei assim, mas Lara, o que você comeu ontem? Arroz, feijão e carne com não sei o quê. E o que você comeu hoje? Arroz, feijão e frango. Aí eu falei assim, e no outro dia? Arroz, e o que tem repetido, Lara? Arroz, mãe, todo dia tem arroz. Que é o nosso padrão aqui, né? Arroz e feijão todo dia. Entendeu? Pra ela isso foi um absurdo. Como assim eu vou comer arroz todos os dias? Lá na França um dia são legumes, outro dia macarrão, outro dia batata, né? Eles nunca têm como base o arroz igual a gente tem aqui. Ela vinha de férias pro Brasil, ficava aqui uma semana, 15 dias, vinha. Ela notou isso? Não, só notou quando viveu realmente
Entendeu? É diferente. É o que eu sempre falo, é diferente. É diferente você tá viajando, ir pra França a passeio. Exato. E morar na França. São coisas completamente diferentes. Então, pra ela, foi tudo, sabe? Tudo que engloba a vida, pra ela, foi uma adaptação. Está sendo ainda, né? E ela tá com 7. Tá com 7. 7 anos. É muito. Pra E ela, assim, por mais que entende, mas ainda tem muitas coisas que não fazem um sentido, né, pra ela. Não, várias noites chorando, entendeu? Amanhã eu não quero ir pra escola. Ela adora estudar. Sempre amou ir pra escola. Doente ia pra escola, gente. Não aceitava não ir pra escola, a Lara. E aqui ela virou pra mim e falou, amigas. não quero ir pra escola. Quando eu vi isso, sabe, tive que realmente fazer um esforço muito grande pra não chorar na frente dela. Né, porque falo, cara, se eu desmontar aqui, aí ela não vai conseguir mesmo. Mas foi muito. Hoje tá mais tranquilo, mas no início foi muito difícil, muito difícil. E eu não achei que ia ser tão, né, difícil assim. E o idioma pra ela? O português pra ela? Então, ela fala fluente? Ela fala fluente, mas é igual eu te falei, ela tem muita linguagem, muito sotaque francês pra falar o português ainda. Então, quando ela vai ler, ela lê como se ela estivesse lendo em francês, entendeu? Então, algumas palavras, pra quem não entende, né, para quem não viu que ela morou na França, tudo dá risada, porque tá estranho, entendeu? Porque justamente por ter um acento, que é um acento francês, ela tem esse acento. Só que ela tá numa escola que é uma escola bilíngue aqui, é inglês e português. E aí acaba que ajuda, sabe? Porque ela convive com crianças também de outras origens, como era na França, né? Porque lá a gente não colocou ela numa escola francesa, ela estava numa escola americana. Então tinha crianças de todos os países do mundo. E aqui não é como lá, né? Mas tem também. E as crianças entendem, sabe? Que ela veio da França. Isso ficou muito bem explicado na sala, justamente para que não tivesse, né, nenhum tipo de brincadeira ou de, tipo, eu não entendi por que ela tá falando assim, né? Porque realmente ela falava o idioma francês. Sim, em casa, com os pais, ela falava português. Era a língua materna dela, né? Não, era materna, porque na escola, período integral, 100% francês. Quando ela brincava em casa sozinha, brincava em francês. Vinha as amigas, mesmo que fossem amigas brasileiras, francês. Eles não falavam português. Ela só falava português comigo e com o Giovanni e com o irmão dela. E mesmo assim, de vez em quando, ainda escapava lá com ela e com o pai dela o francês. É porque é o automático, né? Às vezes ela escuta palavras na escola que ela nunca usou com vocês, né? Vocabulário, que ela só sabe em francês. E às vezes ela nem sabe como é esse vocabulário em português. Porque tem palavras que às vezes a gente só usa em situações muito específicas, ou enfim. Mas imagina. Porque assim, pra gente se adaptar a uma nova cultura, língua, já é difícil. Pra uma criança, são vários outros aspectos. Porque ela não tá só se adaptando a uma nova cultura, ela tá em fase de desenvolvimento. Sim. Ela tá entendendo entendendo o mundo e muito mais, né? Mas, e que doido, né? Ela vai ter essa experiência de vida, de tipo, praticamente criada não foi nascida, mas praticamente nascida e criada na França, com francês fluente desde muito nova. E agora tem que manter, né? Porque se ela parar de estudar, como ela é muito novinha, ela perde. Mas o que você estava falando de não ser só isso, né? É uma questão da vida dela mesmo. Sim. Voltando àquela questão dos pensamentos que eu estava falando. Para ela, eu tento sempre explicar. Sabe? Que tem sempre um pensamento ou outro que vai querer tirar dela os momentos bons para ela viver. Então, por exemplo, um pensamento que ela tinha de que ninguém na escola queria brincar com ela. Né? Foi algo que ela criou. Né? De alguma maneira, esse pensamento veio para a cabeça dela e estava impedindo ela de fazer amigos. Mas por entender, né, que o que a gente foi um pensamento, né, que se concretizou, e eu tento explicar isso no dia a dia para ela, ajudou muito. Porque ela chega para mim e ela fala, mãe, hoje teve um pensamento que veio para mim e não queria deixar eu levantar a mão para responder o que a professora está perguntando. E aí eu consegui vencer esse pensamento. Entendeu? Então, tudo que eu posso ajudá-la nesse aspecto, né, que é da vida interna, que a gente chama de transcendente, ajuda demais nessa parte da adaptação. Né? Foi o que ajudou muito ela. Que eu vejo que colaborou demais para que ela realmente começasse a, né, caminhar, tipo... E aí ontem foi engraçado, porque ontem a gente estava jantando na mesa e eu, né, brinquei. Falei assim, ai gente, tá tão frio aqui, mas o frio do Brasil
é muito ruim, entendeu? O frio da França é gostoso, às vezes tem neve, né? E dentro de casa é bem quentinho. E aqui a gente não tem o aquecedor. Acho que tô querendo voltar pra lá, hein? Vamos mudar de volta pra França? Daí, na hora, ela virou e falou, não! Ou seja, ela já né, se adaptou. aceitou que a vida aqui é muito boa. Porque ela ter falado assim, tão rapidamente, não. Tipo, eu fiquei feliz, né? Claro, fiquei feliz. E aí o pai dela. Aí ela virou pra mim e falou, mamãe, você tá falando sério? Daí eu falei, não, mamãe tá brincando. Não, aí eu não falei, né? Tipo, aí o Giovanni virou e falou assim, imagina, sua mãe tá brincando, sua mãe nunca vai voltar pra França. Eu falei, hoje eu sei que a gente tá aqui num contrato de expatriado, entendeu? Tipo, pode ser que a gente volte, daqui a 3 anos, não é isso? Porque é uma realidade, entendeu? Eu até fiz uma live hoje e comentei. Porque as pessoas, elas perguntam muito. E aí, vocês vão voltar ou vocês não vão? E nada é certo, entendeu? Nessa vida que a gente tá de expatriação, tipo, tudo pode acontecer. O contrato tem um período para vencer. Se vencer e quiser estender, estende, a gente fica mais um tempo. Se não, a gente pode ir para um outro país ou voltar para a França, né? Não tem muito o que... E assim, independente de vocês tivessem isso ou não, né? Qualquer pessoa pode, por exemplo, pode surgir uma oportunidade a qualquer momento e as coisas podem mudar, né? Então, é isso. Não tem como... A vida não é tão previsível quanto às vezes a gente gostaria que fosse. Exato. E só pra gente... O último assunto aqui pra gente finalizar, que você comentou de um terceiro filho. Um terceiro filho, porém, dessa vez, adotado. Como que tá essa ideia? Você, seu marido? Da onde surgiu esse desejo? Então, desde que a gente teve o Liam, foi exatamente ali, né? E foi incrível que foi bem na época que a gente começou a estudar, né, logosofia. E a gente começou a estudar mais sobre o conceito de família, sabe? Da nossa herança, né? Por que a gente vem, da maneira como a gente vem pro mundo, né? Qual que é o objetivo da vida? Por que a gente vive, né? Por que eu tô aqui? Então, que vieram todas essas, né, inquietudes que a gente chama, que a gente tem quando a gente é criança, e depois elas meio que desaparecem, e agora com o estudo elas estão voltando. A gente teve um dia que a gente estava conversando e a gente falou, tipo, seria tão bom ter um terceiro, não era? Só que o Giovanni, ele já tinha decidido que ele operava. Assim que o Liam nascesse, ele ia esperar 3 meses, porque é necessário esperar 3 meses, lá na França, não sei como que é aqui no Brasil. E aí ele fez a vasectomia. E ele já tava tudo certo dele fazer, já tava tudo pago, tudo certinho. E aí a gente conversando e a gente falou, cara, tipo, já pensou se a gente adotasse? Né? Como seria bom, né, para as crianças viverem, né, essa experiência, e a gente também, e esse outro ser, né, que possivelmente não vai ter né, possibilidade de ter uma família, de conviver e de viver, né, isso que é a família. E aí surgiu nisso, entendeu? Foi uma conversa que a gente teve e desde então a gente conversa muito sobre isso. E a gente comenta muito sobre isso nas redes sociais, justamente para que as pessoas, né, porque eu quero, de alguma maneira, incentivar as pessoas a adotarem, sabe? Porque eu sei que ainda é uma coisa muito difícil, né, das pessoas aceitarem porque é muito trabalhoso, com certeza é muito trabalhoso, é muito mais difícil, né, você criar um ser que... Porque a gente sabe, dependendo da idade que for, né, já vem com muita coisa, né, já tem muita coisa da educação, tem essa questão toda da herança da criança, mesmo que a gente pegue bebezinho, e depois, quando ele crescer, ele vai saber, e aí como você administra como isso, como com isso, educa, né? E os próprios filhos, né, como que convive. Então a gente sabe que é algo muito difícil, né, e que para algumas pessoas parece ser muito impossível. Mas eu gosto de falar isso para que as pessoas, né, para influenciar mesmo de maneira positiva, sabe? Tem várias influenciadoras que são mães adotivas e que eu amo seguir, que eu vejo, sabe, que tornou isso já uma coisa muito mais leve do que, né, no passado. E é algo que a gente fala que quer, a gente quer, só que tem que se estruturar e é aquela coisa que eu te falei, tem que estudar, tem que se preparar. Não é assim, tipo, eu resolvi adotar, eu tenho dinheiro, a gente tem condição boa, porque eu não posso dizer que a gente não tem condição boa, que a gente não conseguiria criar um outro filho. Só que não é isso, sabe, gente? Maternidade vai muito além do financeiro. É a responsabilidade, é a educação, é muita coisa, vai muito além. Não, você é responsável por um ser, pela vida desse ser, entendeu? O que você fizer é a construção desse ser. Você pode construir um ser pro bem ou não.
Entendeu? Por isso que é tão importante a gente se preparar. E principalmente nessa questão da adoção. Então, se isso vai acontecer amanhã, eu não posso dizer, né? Tipo, vai acontecer amanhã. Mas é um desejo, sabe? É uma coisa que a gente está conversando, a gente, né, estuda. E quem sabe, né? Pode ser que sim. Portas abertas. Portas abertas. Portas abertas pra morar fora, muitas portas abertas. É isso, deixa a vida acontecer. Isso. Rê, queria agradecer você. Obrigada a você. Por esse papo, por você compartilhar da sua vida, da sua experiência, da sua maternidade. Vou deixar também as suas redes aqui pro pessoal, tanto na tela quanto na descrição, para vocês irem lá acompanhar mais dessa história, dessa jornada na França, tudo isso. Tem muitas dicas de viagem também. Muitas. Dicas de viagem com criança. Você Principalmente. compartilha muitas coisas nesse sentido. Nem deu tempo da gente entrar nesse assunto de viagens com criança. Mas tem bastante conteúdo lá. E é isso, eu queria agradecer você por essa participação. Obrigada a você, adorei vir aqui, adorei te conhecer pessoalmente. E comentar um pouquinho, né, sobre tantas coisas que pode ou não, né, influenciar as pessoas a realmente pensarem sobre algumas coisas que são tão importantes para a vida, né, pra gente ser mais feliz. Sim, com certeza. Então é isso. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um beijo. Até os próximos. Beijo. Tchau. Recadinho aí pras mamães, futuras mamães que me acompanham, que acompanham o podcast. Eu lancei uma comunidade Vida de Mãe lá no Instagram, no meu Instagram Fabi Santina. Nessa comunidade a gente pode trocar experiências, desabafar, tirar dúvidas, pedir dicas. Todo mundo que participa da comunidade conversa, interage junto num chat. Além disso, eu posto dicas exclusivas e uma live toda semana onde a gente pode bater esse papo, pode tirar dúvida. Tá sendo uma experiência muito legal. Quem tá participando tá adorando. E é muito fácil pra você participar também. É só entrar lá no meu Instagram, Fabi Santina. Lá na minha bio tem o botãozinho de assinar. Ali você consegue ver tudo que faz parte da nossa comunidade. E aí é só você assinar pra já entrar nessa comunidade e fazer parte de tudo. Então, espero vocês por lá.